Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque hoje nós vamos ter mais uma aula. Então, roda a vinheta! Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre matéria e suas propriedades. Mas não se preocupem, por quê? Nós aprendemos sobre matéria desde os tempos primórdios, quando a gente descobre que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Exatamente. Quando nós entendemos esse conceito, nós já estamos estudando sobre matéria. Por quê? Matéria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Exatamente. E essa matéria, ela pode apresentar características semelhantes ou não. Podem ser características diferentes. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui dentro das propriedades. Tá? Então, nós vamos ter aí dentro da matéria duas propriedades. As propriedades gerais e as propriedades específicas, onde as propriedades gerais são as características que toda matéria apresenta. É o que todas elas possuem em comum. E dentro das propriedades gerais, nós vamos ter aí inércia, que é exatamente aquilo que a gente aprende na física lá no primeiro ano do ensino médio, que diz o quê? O corpo tende a permanecer no seu estado atual, seja ele em repouso ou em movimento constante. É a mesma coisa na química. A matéria, ela vai possuir essa inércia, essa tendência natural a permanecer no seu estado, a não ser que ela tenha ou sofra influência externa. Nós vamos ter também, dentro das propriedades gerais, a massa, que nada mais é do que a quantidade de partículas existente dentro dessa matéria. Nós vamos ter volume, que é literalmente o espaço que essa matéria ocupa. Nós vamos ter dentro de propriedades gerais a impenetrabilidade, que é exatamente o que eu falei de dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né, no mesmo momento. Então, a impenetrabilidade vai falar exatamente sobre isso. Né? Não tem como eu estar aqui nessa cadeira e outra pessoa ocupar essa mesma cadeira, esse mesmo espaço que eu estou. Tá, não pense besteira. Mas a compressibilidade é a capacidade que a matéria tem de se comprimir, de se apertar para se ajustar dentro daquele espaço. Assim como a elasticidade é a capacidade que a matéria tem de se esticar. Porém, não é somente se esticar, é a capacidade que a matéria tem de se esticar e de retornar ao seu estado de origem, à sua posição inicial, tá? E divisibilidade é literalmente o que o nome fala, divisível, dividir-se. Então, é a capacidade que a matéria tem de se dividir, de se misturar, tá? Então, dentro das propriedades gerais, nós vamos ter essas características aí que toda matéria vai possuir. Já as propriedades específicas são características próprias de cada matéria, né? Não significa que o oxigênio, o carbono, o nitrogênio, o sódio e todos os átomos da tabela periódica vão possuir iguais. Não, cada um vai possuir de forma específica. Então, nós vamos ver que dentro das propriedades específicas, nós vamos ter aí uma característica chamada organolépticas, que é exatamente a característica que tem como função estimular os 5 sentidos, né? O tato, o olfato, um perfume, né? Tem essa capacidade de aguçar o nosso olfato, né? Uma comida, em termos de paladar, né? Então, são características da matéria, de uma matéria específica, que vai justamente estimular, aguçar esses sentidos, tá? Dentro das propriedades específicas, nós vamos ter também aquele grupo funcional, ou seja, a função que eles vão desempenhar, o que é que eles vão se tornar? Essa matéria, esse átomo vai se tornar o quê? Um ácido, uma base, um sal, que breve, na aula seguinte nós vamos ver aí sobre essas ligações aí, tá?
E nós vamos ter também propriedades químicas e físicas, onde as propriedades químicas, é a característica que a matéria tem de se transformar em outra matéria, tá? Mas para que ela se transforme em outra matéria, ela precisa ter propriedades, características em comum. As matérias que vão se transformar, né? Elas precisam ter características em comum para ser possível essa transformação. E as propriedades específicas físicas, né, vai trazer essa forma experimental, ou seja, eu vou pegar literalmente o corpo físico da matéria, né? A solubilidade, a capacidade que o corpo, a matéria tem de se dissolver, né? Densidade, que nós já vimos sobre, né? Lá dentro de unidades de medida. Densidade é a massa dividida pelo volume, né? Os pontos de fusão e de ebulição estão dentro das características físicas, né? Cada matéria vai ter o seu ponto de fusão e de ebulição específico, né? Dureza, que é a capacidade que a matéria tem de riscar outra matéria, e a tenacidade, que é a capacidade que a matéria tem de ser resistente, né? Ser resistente a quedas, a impactos fortes gerados por outras matérias, tá bom? Então, como eu falei, não tem dificuldade, é uma coisa bem simples. Os próprios nomes já facilitam o entendimento, já traz uma ideia daquilo que vai ser dito, do que é literalmente o conceito dessas propriedades, tá? E nós estudamos isso porque na próxima aula nós vamos falar sobre ligações químicas, né? Divididas em duas partes, intermoleculares e intramoleculares. E é muito importante a gente saber primeiro as propriedades da matéria para depois a gente entender como essas matérias se ligam, como elas se juntam, como elas se aproximam. Então, um grande beijo e até a próxima aula.